Olá pessoal, meu nome é Elisângela e hoje quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre neurociência e saúde mental. Se inscreva no meu canal NeuroPsiFarm, não saia da casinha, no YouTube, vejo vocês lá. Hoje tratarei sobre memória declarativa ou explícita ou memória consciente. Então, as memórias declarativas referem-se ao conhecimento de pessoas, coisas e lugares, bem como os seus significados. O registro e evocação das informações ocorrem de forma consciente, as quais podem ser descritas ou declaradas por meio de palavras. As memórias declarativas são altamente flexíveis e envolvem a associação de muitas informações e traços de informações. O estoque de informações, na forma de memória explícita, é um produto do processamento do aparato perceptual humano. Porém, as informações que vêm da memória sensorial não apresentam riqueza e detalhes confiáveis. Por esse motivo, há um processo construtivo no qual as informações do ambiente são codificadas e justapostas com informações já existentes na memória. Sobre esse assunto, eu tratei com vocês em Psicologia, Neurociência, Sensação e Percepção, né? Ali eu trato do processamento do aparato perceptual humano, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo para relembrar essas informações, ok? Além disso, as memórias são construídas em um contexto no tempo e espaço, que é quando e onde, bem como na história de vida e também a interpretação do indivíduo. Essas informações são armazenadas no cérebro na forma de estruturas maleáveis, onde outras informações semelhantes dividem a mesma estrutura organizacional. Sobre esse armazenamento, eu deixo aqui para vocês um lembrete, né? Esse slide aqui ao lado, o vídeo sobre funções executivas e o pensamento. Ele trata dessas estruturas maleáveis, né? E que dividem as mesmas estruturas organizacionais, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo também, ok? Quando a informação arquivada for recuperada, não será uma cópia idêntica do evento, mas uma criação da própria interpretação do indivíduo com dados sobre os eventos, né, somados aos pensamentos, emoções e percepções da pessoa. As memórias de experiências passadas são denominadas dicas, tá? Empregadas no presente imediato para ajudar o cérebro a reconstruir o evento passado. Durante a recuperação, é usada uma variedade de estratégias cognitivas, incluindo comparações, hipóteses inteligentes,
suposições para geração de uma memória consistente e coerente. A memória declarativa divide-se em memória episódica, que são as coisas que o indivíduo lembra sobre a sua vida, e a memória semântica, que trata dos conhecimentos e conceitos do mundo externo. A memória episódica envolve a consciência das experiências pessoais. Caracteriza-se como memória para eventos. É acompanhada da consciência no contexto temporal, a qual tem a habilidade de recuperar informações que ocorreram em diferentes épocas da vida do indivíduo. Ao gerar memórias e se lembrar de experiências passadas, e pessoais, ocorre a interpretação, a emoção, o aprendizado, a nova experiência. Todas essas são armazenadas em engramas, tá? São mudanças neurais que ocorrem em distintos grupos de neurônios para arquivar as informações. Então, ao gerar e lembrar essas experiências, envolve todos esses atos cognitivos, a interpretação, a emoção, o aprendizado, mais essa nova informação, essa nova experiência que vem pelas áreas sensórias, as partes da percepção e da sensação, E todas elas são armazenadas em engramas, tá? Além das informações do evento, a memória episódica também abarca informações da memória semântica, para formar a concepção do evento no tempo e espaço. Para que a memória de trabalho codifique os dados originados das áreas sensoriais, é necessário a manutenção do tônus cortical obtido pela formação reticular, o SARA, a qual é de primordial importância para os processamentos atencionais, como a seleção das informações mais relevantes, a filtragem das informações não relevantes e o armazenamento das informações em processamento. Deixei para vocês aqui um lembrete sobre o vídeo que eu fiz para vocês de Aprendizado e Memória 2, que ele trata bem do processo de memorização, Os diferentes estágios de memorização, onde envolve a atenção e o ensaio repetitivo, Aquele ensaio subvocal. Dá uma olhadinha nesse vídeo também, que é bem interessante para vocês entenderem esse agora, tá ok? As áreas encefálicas envolvidas com a memória episódica são os lóbulos pré-frontais, tá? Direito e esquerdo, responsáveis pela memória de trabalho, o lóbulo temporal medial, tem a formação hipocampal, também muito importante para o processo, para a formação da memória, tá? Áreas temporolateral, temporal anterior,
estruturas diencefálicas e o giro do cíngulo. Agora, então, trataremos sobre a memória autobiográfica. E o que seria a memória autobiográfica, né? A memória autobiográfica, ela apresenta características da memória episódica, os quais se relacionam, por exemplo, com os eventos vividos, né? E as pessoas com quem o indivíduo partilhou eventos, né? Episódios, vivências, né? Também há informação da memória implícita, que pode ser carregada de informações emocionais, né? E proceduais vinculadas ao inconsciente do indivíduo. Ademais, a memória autobiográfica também proporciona a visão de futuro, tá? A capacidade de seguir em contínuo por meio das experiências do passado e atuais em direção a uma elaboração do futuro. Mas ela não é rígida, né? E se adapta às novas experiências. Agora trataremos sobre a memória semântica. A memória semântica e a linguagem têm uma ligação muito fechada, assim, bem contínua, tá? Então tem coisas que eu tratarei daqui com memória semântica que vocês vão ver também em linguagem, tá ok? Então a memória semântica, ela reflete o conhecimento das coisas, dos conhecimentos adquiridos pela educação, né? E de como fazer algo e conhecimento sobre as formas de vidas diferentes. Né? É a maior divisão da memória de longa duração e diferencia-se da memória episódica porque não apresenta detalhes de tempo, espaço do aprendizado. O arquivo de conhecimento da memória semântica abrange conhecimento das coisas do mundo, correlação entre aprendizado e experiência, significados e representações de palavras, conceitos e fatos aprendidos, nomeação, categorização, generalização de objetos e palavras. O arquivamento e a recuperação da memória semântica ocorre no córtex temporal esquerdo, particularmente nas porções inferolaterais, posteriores e mediais. E no lóbulo pré-frontal, na região ventrolateral esquerdo. Memória semântica, memorização de conceito de objeto. Refere-se às representações de objetos estocados, de forma organizada, por meio das propriedades básicas dos objetos, baseados em informações sensoriais e motoras associadas com a funcionalidade do mesmo. Desse modo, o objeto é arquivado na forma de categorização, exemplo aqui, carro. Organizado hierarquicamente, exemplo aqui, nível básico, carro de passeio, nível intermediário, automóvel, nível superior, meio de transporte. Com uma complexidade de conhecimentos, forma, tamanho, textura, cor, função, entre outros, que irão representá-lo. Essa organização permite o rápido acesso a essas informações quando necessário. Aqui então nós temos um esquema representando nós semânticos, né? Então vocês podem ver aqui nós temos transportes, aqui cores
e aqui outras categorias de objetos, né? Então, em relação ao carro, né? O carro é um carro de passeio, né? E ele está dentro do nó semântico de transporte. Porém, se nós fôssemos ver esse aqui, que seria o caminhão de bombeiro, né? O carro de bombeiro, ele também tem uma ligação com outro nó semântico, tá? Vinculado aqui tanto a cor quanto fire. Memória semântica, memorização de conceito de palavra. O armazenamento, reconhecimento e recuperação de palavras e conceitos da memória semântica acontece na forma de organização lexical mental, que é o estoque mental, que inclui informações semânticas, o significado da palavra, sintática, a combinação de palavras que formam uma sentença, e os detalhes das formas das palavras, a pronúncia. As áreas encefálicas envolvidas são o polo temporal esquerdo e a área de Wernicke. Recordação. Ao se lembrar de uma informação, é preciso 2 caminhos. A recordação, que envolve a atividade de encontrar a informação armazenada na memória. Porém, nem sempre é preciso recordar a informação, mas reconhecê-la, processo esse relacionado com a percepção. O processo de recordação estritamente dirigido e seletivo requer o tônus cortical ótimo para o estado de vigilância total, uma intenção estável, a completa integridade das zonas corticais das áreas sensoriais, visão, audição, tátil, selecionando dados relevantes e, por fim, reuni-las em estrutura integradas e dinâmicas. A transição do estágio mais alimentar, sensorial, da recepção e interpretação da informação para os estágios mais complexos de sua organização em imagens. E, por fim, para os estágios ainda mais complexos de sua codificação em certos sistemas organizados de categorias, exigindo a integridade das zonas corticais secundárias e terciárias mais elevadas. Outro fator relevante é a lateralização das funções da memória. A evocação ocorre no hemisfério direito e, em menor escala, no hemisfério esquerdo. Por sua vez, a codificação acontece no hemisfério esquerdo. Essa lateralização é denominada de assimetria hemisférica da codificação e evocação. Efeito de primazia e recência. A teoria do efeito de primazia e de recência torna-se visível quando o indivíduo deve recordar uma lista de palavras, por exemplo, uma lista de supermercado. Tá? Em geral, as informações ficam na forma de posição seriada, né? Ou seja, um item após o outro. Percebe-se que normalmente é mais fácil lembrar os primeiros itens de uma lista, referindo-se ao efeito de primazia. E os últimos membros da lista, efeito de recência. Esse fenômeno se deve ao fato do efeito de primazia retratar a efetiva transferência de informações da memória de curta duração para a memória de longa duração, realizado por meio de repetição dos itens. Olha aqui o ensaio subvocal, tá, gente? Vamos lembrar novamente aqui.
o vídeo que eu deixei para vocês, Aprendizado e Memória 2, que trabalha bem com essa parte, né, o processamento temporal da memória, onde eu explico aqui o ensaio subvocal, tá ok? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Por sua vez, o efeito de recência determina os itens do final da lista que estão disponíveis na memória de curta duração, mantidos por processos atencionais. Então veja aqui ó, essa representação, esse slide é do vídeo que eu deixei para vocês, Aprendizado e Memória 2, tá? Então, aquele processamento da informação, a informação chega, vai para as áreas corticais sensoriais, né? Aí, para ir para a região do tálamo, né, e formar a memória imediata, precisa ter a atenção, né, para que esse processo da análise cortical sensorial seja enviada para a memória imediata. E a mesma coisa aqui para a memória recente. Lembra que a memória recente faz parte da memória de trabalho. Também precisa ter a atenção ativa aqui. E para que a informação vá da memória de trabalho, a memória recente para a memória de longo prazo, precisa do ensaio de repetição, aquele ensaio subvocal, tá? Então, dá uma olhadinha novamente nesse vídeo aqui para entender o efeito de recência e primazia, tá ok? Quando se emprega a tarefa de distração, logo após o indivíduo ter contato com uma lista de palavras, elimina-se o efeito de recência. Porém, não inibe a repetição das informações anteriores, transferidas para a memória de longa duração, portanto, não impede o efeito de primazia. Por outro lado, quando o tempo de apresentação da lista de palavras é curta e realizado apenas uma vez, o efeito de primazia pode ser eliminado, porém sem afetar o efeito de recência. O esquecimento. O esquecimento é um processo que envolve a destruição de informações que estão presentes na memória de curta duração, bem como a interferência, né? As interferências em dados que estão na memória de longa duração. O esquecimento é o resultado de fatores irrelevantes sobre as informações, provocando o decaimento gradual da memorização. O fenômeno do esquecimento tem como objetivo regular informações irrelevantes que inibem a lembrança de dados codificados previamente. O esquecimento, então, ele tem dois tipos, tá? O primeiro é a inibição proativa, efeito deletérico da primeira aprendizagem pela segunda aprendizagem. E também tem o tipo inibição retroativa, efeito deletérico da segunda aprendizagem pela primeira aprendizagem. A memória espacial, que é de responsabilidade das células de lugar do hipocampo. Tá? O hipocampo apresenta um mapa cognitivo para o ambiente espacial, onde a pessoa se locomove. Então, o ambiente onde essa pessoa circula, que ela conhece, né? O habitat dela. Muitas células piramidais
do hipocampo respondem seletivamente quando o indivíduo está em determinado local. Elas reconhecem e ficam ativas. Quando o indivíduo se move, diferentes células de lugar do hipocampo disparam. Estas são ativadas por situações que envolvem a navegação virtual no ambiente. Logo, o hipocampo está envolvido com as tarefas de navegação virtual no espaço e na localização do ambiente. Então, pessoal, é isso por hoje. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos. Tá bem? Vamos lá, pessoal. Dá uma forcinha. Obrigada!